Estamos de volta conversando hoje com a psicóloga Tatiana Berta sobre como podemos superar o sentimento de rejeição e a insegurança. E uma coisa que eu percebo muito nas pessoas inseguras, doutora Tatiana, é a dificuldade que elas têm de dizer não. Por que essa dificuldade? Como a gente faz para nos tornarmos mais assertivos? Então, coincidentemente, nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco, né, no intervalo. Isso. Né, que o não, a gente aprende como algo ruim, algo negativo. Normalmente, quando a gente é criança, como é que a gente ouve o não? Vai colocar o dedinho perto da tomada? Não! E às vezes vem, né, com uma expressão corporal, né, de rigidez, de algo ruim. Não pode. Não pode, né? Com uma boa intenção, é claro. Você quer preservar essa criança, mas esse registro fica. Então, quando a gente ouve o não, isso gera um desconforto. Primeiro gera o desconforto, para que depois a gente possa assimilar e entender que é para o bem. Então, o que acontece? Aquela pessoa que quer, que tem como autorregra, né, aquele pensamento interno assim, não posso desagradar o outro, ela entende que ela não pode dizer não para esse outro, porque se ela falar não para esse outro vai se magoar e não vai mais gostar dela. É basicamente esse raciocínio. O medo da rejeição. O medo da rejeição. Falando em medo, queria abrir um parênteses e fazer um comentário que eu achei muito interessante, uma pesquisa, né, que fala que o medo da rejeição, ele ativa áreas cerebrais que são responsáveis por emitir as respostas para os nossos órgãos do corpo, para os nossos órgãos diversos, de sensibilidade à dor. Olha. São as mesmas áreas cerebrais ativadas, né? A resposta de dor. Então, você imagina assim, uma dor de queimadura, né? Que é uma dor de muita sensibilidade. Né? Então, a ideia de rejeição, ela ativa essa mesma região cerebral que nos faz sentir a dor da queimadura. Então, o que move uma pessoa que tem medo de ser rejeitada? Fazer qualquer coisa para não sentir aquela dor. Né? Então, quando eu crio essas autorregras assim, eu não posso dizer um não para o outro, na verdade é para alimentar esse meu pensamento de não querer ser abandonado, não querer sofrer. E, consequentemente, como você bem colocou no primeiro bloco, isso se torna uma bola de neve. Porque quanto mais eu abro mão daquilo que é importante para mim, mais eu fico... Mais eu me desvalorizo. Desvalorizada naquela relação. Né? E aquilo que o outro espera de mim acaba sumindo. Porque em determinado momento eu já não tenho mais energia para dar para o outro aquilo que ele precisa ou deseja. E como fazer para a gente aprender a dizer não? Difícil, trabalhar né? essa segurança, se tornar um pouco mais assertivo. Isso. Como é esse exercício? Tudo na vida é treino. Sim. Né? Então, é muito difícil para pessoas que foram criadas em lares de muita autoridade, de muita rigidez, quebrar esses padrões. Porque treinar significa expor-se à possibilidade de erro. Né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas com dificuldade de assertividade, ou seja, de posicionamento no mundo, acabam realmente ficando em desvantagem. Se encolhendo, se colocando numa conchinha e vivendo, às vezes, frustradas, algumas com sintomas depressivos, porque tem medo de se expor. Então, assim, é muito difícil se expor? É muito difícil. Porque se você tem um histórico... arriscado, né? E se você tem um histórico de punição, né, pais muito severos, educação muito severa, você vai tender a levar essa experiência para os outros contextos da vida. Então, eu não posso dizer não, eu não posso me posicionar, porque senão pode vir a punição. E como é que eu vou reagir? Posso perder meu emprego, posso perder meu relacionamento, posso magoar o meu filho. E aí cada vez eu sumo mais. Então, quando que isso termina? Quando eu consigo dar o primeiro passo e tentar. Que é o quê? O dizer não. Tá, e quando é que eu digo não? Enfrentar essa realidade. Né? Quando eu digo não? Quando eu aprendo que eu sou prioridade. Quando eu começo a me posicionar selecionando situações que servem ou não para a minha vida. Doutora Tatiana, eu imagino que esse medo da rejeição, essa insegurança que a pessoa vive, possa afetar a saúde da pessoa. Existe, assim, alguma pesquisa, alguns estudos que falam sobre isso? Existe, sim. Quanto mais insegura a pessoa mais facilidade ela tem para, como nós falamos, ficar frustrada diante das situações, porque se ela tem um sistema interno de pensamentos
de que as coisas não vão dar certo, de que ela não pode, ela fica não se permitindo a fazer o que deseja, ela vai ficar como? Frustrada, tolhida, né? E tende a deprimir, né? Ou tende a compensar esta frustração de outras formas, com comportamentos daí não adaptados para o que ela precisa. Então desenvolve às vezes compulsões, né? E aí as compulsões entram diversas, comida, transtornos alimentares, jogo, compras, como um sistema de compensar aquela frustração por não se colocar no mundo e, por consequência, não ter aquele retorno do mundo que precisa ou gostaria de ter. Então, vemos pessoas infelizes e, portanto, com mais facilidade de adquirirem transtornos, doenças diversas. É preciso abastecer a autoestima mesmo, não é? Sempre. Porque sempre. Tudo gira em torno da autoestima. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida afetiva. Se a gente não tiver essa segurança, esse amor, essa aceitação, não é? Fica mais difícil de viver. Fica triste a vida. Claro. Porque a gente fica esperando demais do outro, sendo que tudo tem que vir primeiro de dentro para fora, Exatamente. Não é? Então... E assim, é muito difícil para quem, a gente precisa salientar isso, que é muito difícil para quem tem um histórico de punição na vida por tentar se colocar, né, conseguir ultrapassar essa barreira e formar relações mais seguras. E como nós estávamos falando anteriormente, como fazer para superar isso? Se oportunizando o magoar o outro, frustrar o outro. Um dos exercícios que a gente faz em consultório é pensar conscientemente naquilo que, na verdade, a gente faz automaticamente. Como é que é isso? Bom, se eu tenho que falar em público, e aí eu fico nervosa, porque eu estou sendo avaliada naquele momento, começa um monte de reações automáticas, né? E aí o corpo responde. Normalmente não me saio bem. Então, começa a suar frio. Exatamente, fico ruborizada, tremo, às vezes... E aí dá um branco. Dá um branco, não consigo falar, ou seja, acabo perdendo oportunidades que podem ser importantes na minha vida. Fico frustrada. O que a pessoa tem que fazer? Né? O que eu preciso fazer, né? Um dos exercícios que a gente pode passar como treino... que bom. São dicas, vamos passar né? Para o nosso telespectador. A gente brinca assim, nós vamos catastrofizar, então, conscientemente isso. Vamos parar e pensar, o que de pior pode acontecer se não der certo? E elencar essas possibilidades. Aí a pessoa depois já vai tão preparada para aquilo. Quando você vai preparada para o pior, o que acontece, na verdade, é lucro. Então, parece uma brincadeira, mas é verdade. Mas porque tem hora que precisa, para dar uma se você não vai com esse preparo consciente da situação, o que acontece? Aquilo que você tem medo vai aparecer automaticamente. Porque os estímulos do ambiente vão acabar desencadeando esse medo. Poxa, tem uma câmera ali, vão estar me avaliando. Caramba, já fico nervosa, começo a tremer, daqui a pouco já não sai mais nada. Né? Então, eu preciso ter de antemão esse preparo emocional de, poxa, se eu errar aqui, tudo bem, né? O que pode acontecer de pior? Vou falar diferente do que eu tinha imaginado. Às vezes, pessoas em entrevistas de inglês ou de outros idiomas, sendo avaliadas, perdem oportunidades preciosas porque ficam presas naquela rigidez de eu tenho que falar de determinada maneira a frase que eu ensaiei. E aí, na hora, vem o nervosismo e essa frase não sai daquele jeito e a pessoa vem, nossa, eu falhei, não saiu do jeito que eu queria e já não sai mais nada. Então, precisa haver esse treino, essa maleabilidade, né? Se eu não falar desse jeito, eu posso falar desse jeito e aquilo passa despercebido de repente. Só que não é tão fácil assim, né, Eliana? Não é sempre que a gente consegue, ainda mais quando se vem de ambientes muito punitivos, pelo medo. O medo fica... Já tem uma voz interna que fica chamando a atenção o tempo todo. Isso. Como se fosse um pai lá dentro, punitivo, que vem lá da infância, me pegando pela mão, puxando a orelha às vezes, dizendo isso pode, isso não pode. Então, em alguns casos, quando é que a gente recomenda ir para o consultório, né? Certo. Quando a pessoa, de fato, está tendo prejuízo no convívio social. Então, eu estou tendo prejuízo nas minhas relações,
Eu amo meu marido, mas o meu casamento não anda, eu já fiz o que eu podia, ele já fez o que eu podia, a coisa não vai. Vamos parar e olhar. Será que tem coisas que eu não estou dando conta, eu estou fazendo automaticamente? Coisas que a gente não vê no dia a dia. Exatamente, né? Eu Ótimo. tenho medo, não consigo me expor. O que será que está me travando? Porque essas reações são automáticas. Elas vêm de onde? Provavelmente de situações que ocorreram lá atrás e ficaram internalizadas muitas vezes como trauma. Então, assim, se vem... eu costumo usar esse exemplo no consultório, dá muito certo normalmente para elucidar. Vem uma cobra e te pica quando você é criança, qualquer bicho rastejante que vier, você já vai sair correndo. Só que, às vezes, no seu contexto atual, um bicho rastejante é uma lagartixa que está passeando e não vai uma minhoca. E aí você já vai... Exatamente. Então, assim... A gente precisa ter essa consciência de que não é necessário repetir aquele padrão de comportamento, porque nesse contexto ele não se aplica. Hoje você é diferente. Hoje você é diferente, suas necessidades são diferentes. Então, isso, um profissional da área, ele pode realmente ajudar a pessoa nesse autoconhecimento. Sim, um psicólogo. E nessa mudança de vida mesmo, não é? Certamente, um terapeuta, um orientador, o pessoal que trabalha com coaching pode indicar. Cada um para a sua necessidade específica. Exatamente. Mas é importante se permitir esse olhar do outro. Tá certo. O ambiente terapêutico, ele favorece muito isso pela neutralidade. Então, eu estou ali, não é com meu pai, não é com meu marido, não é com meu chefe, né? Não é com aquela pessoa que eu estou flertando, eu estou com um profissional. Esse profissional vai ter um olhar neutro, ele não vai me julgar, não vai puxar minha orelha, ele vai deixar... Exato. Aquela porta fechada tem um significado. Né? O que é falado aqui é um ambiente seguro, vai ficar aqui. Agora, a partir daqui, você pode utilizar aquele conhecimento, aquele treino